Vida Longa CBN. Doutor Arthur, bom dia. Bom dia, Patrícia. Pois é, medula óssea, transplante de medula óssea é um assunto que está sempre, né, na mídia, a gente sempre fala nisso, até para fortalecer a doação de medula óssea. Então, vamos começar por aí. O que é a medula óssea, o que ela produz, por que ela é tão valiosa e tão importante para a doação? Bom, eu acho que esse é um assunto que sempre volta, assim, porque ele demanda muitas dúvidas da população, né? Sempre que a gente fala em transplante, a gente pensa numa cirurgia. E o transplante de medula óssea, ele não é bem assim, tá? Eu vou começar, eu acho importante explicar para a população em geral o que é a medula óssea, antes de a gente falar o que é o transplante de medula óssea. A medula Uhum. óssea, eu costumo falar com os pacientes que ela é a nossa fábrica do sangue. Então é lá que vai ser produzido as hemácias, os glóbulos brancos que fazem parte da nossa imunidade, né? E as plaquetas. Então, quando a gente propõe um transplante de medula óssea, a gente está propondo um tratamento, geralmente de doenças oncológicas, onde se tem um defeito na produção do sangue no geral. E esse defeito vai levar a uma produção ineficiente, e se o paciente não tem uma medula nova, ele acaba evoluindo com essa doença e aí evoluindo com os problemas que essa doença leva. Uhum. Para qualquer tipo de câncer, pode-se lançar mão do transplante de medula óssea em primeiro plano ou é necessário passar por outros tratamentos e ela é a última opção? Como é que funciona essa ordem? Bom, essa é uma pergunta bem complexa de responder de forma simples, tá? De uma maneira geral, o transplante de medula óssea, ele é usado nas neoplasias hematológicas, tá? Nas neoplasias que estão no sangue. Mas Uhum. existem alguns exemplos de câncer, o principal câncer sólido que é exemplo disso é o câncer de testículo, que pode ter benefício com o transplante de medula óssea também. Tá? E nesse caso é importante definir também que a gente tem dois transplantes de medula óssea. O transplante de medula óssea autólogo, que é o transplante onde é feito um transplante da pessoa, do paciente que vai receber o transplante para ela mesma, tá? É como se a gente fizesse uma quimioterapia que é muito forte e sem uma célula tronco guardada para ser transplantada para esse paciente, o paciente ele não conseguiria recuperar a sua medula óssea. É como se a quimioterapia do transplante ela queimasse tanto a célula do câncer quanto a própria medula. Então você precisa de um backup, precisa de uma célula guardada do próprio paciente para poder infundir nele de novo. Esse é o transplante autólogo, tá? E existe o transplante halogênico, né, que é o transplante que é utilizado de um doador para um paciente doente, e aí esse transplante tem as suas indicações também de doenças. Quando a gente está falando do transplante halogênico, né, a gente tem o protótipo, né, são as leucemias realmente, assim, que a gente sempre ouve falar de leucemia, o tratamento do transplante de medula óssea. E de fato, Patrícia, você está certa no que você diz. Geralmente a gente precisa de um tratamento antes, tá? E aí o que vai definir se o transplante de medula óssea vai ser necessário dentro do tratamento desse paciente é primeiramente a classificação de risco da doença, se ela é uma doença de alto risco ou de baixo risco. Algumas leucemias de baixo risco é possível a gente não fazer o transplante, mas na maioria dos pacientes, tá? A leucemia é uma doença de alto risco, infelizmente. Então, o transplante se faz necessário como uma possibilidade de cura para essa leucemia, já que sem o transplante, a chance da doença voltar, da leucemia voltar, é muito grande. Então, inicialmente é feita uma quimioterapia, tá? E posteriormente o transplante se usa para poder fazer uma consolidação e ter uma maior chance de cura nessas doenças tão graves. Doutor, me explica uma coisa em mais detalhes, por favor. Porque se existe ali um defeitinho na nossa fábrica de sangue e ele começa a produzir os ingredientes, digamos assim, com algum tipo de problema,
como é que a gente consegue fazer um transplante da nossa medula para nós mesmos? Essa é outra pergunta. Falar de transplante é sempre muito complexo, mas eu vou tentar explicar, tá? Existem algumas doenças, né? E aí eu vou dar um exemplo, um mieloma múltiplo, por exemplo, que é uma doença do sangue, onde você, com uma quimioterapia inicial, você consegue deixar esses defeitos, vamos dizer assim, mais adormecidos, de uma forma que quando você coleta a sua própria medula, você tem uma célula saudável, tá? Você consegue fazer um primeiro tratamento, deixar essa célula, essa medula óssea saudável, para depois você conseguir, com uma quimioterapia mais forte, eliminar qualquer resquício de doença e depois fazer o transplante autólogo de medula óssea, né? Que Uhum. nesse caso vai utilizar as próprias células. São indicações, cada doença tem indicação. O transplante autólogo, né, que seria o do doente para ele mesmo, e o transplante alogênico também tem suas indicações. Mas o autólogo é como se o maior benefício do transplante autólogo, na verdade, não é o transplante em si, é a quimioterapia de alta dose, tá? O Uhum. transplante se faz necessário porque com essa quimioterapia de alta dose, a medula original do paciente é como se eu posso dizer, queimada. E se ele não tiver uma Uhum. célula-tronco para infundir e recuperar essa medula óssea, ele não consegue recuperar a imunidade dele. É como se ele desenvolvesse uma aplasia, ou seja, uma falta de medula óssea. Uhum. Então, de novo, para resumir, no transplante autólogo, a gente tem o benefício mesmo da quimioterapia de alta dose, Uhum. eliminando ou tentando eliminar qualquer resquício de neoplasia, tá? E o Entendi. transplante autólogo vai entrar depois como um backup para poder regenerar uma medula que não iria se regenerar sozinha. Sozinha. Entendi. Agora, doutor, para a doação de sangue, existem algumas regras. Você tem que ter até 60 anos. Existe uma série de exames que são feitos também para comprovar que aquela pessoa pode ser uma doadora. Mas existem regras um pouco diferentes para a doação de medula óssea, não é? Sim, você está correta. O que que acontece? Quando a gente pensa na doação de medula óssea, a gente quer o máximo de segurança para o doador. Pensa, é um paciente que está indo ali fazer uma boa ação, vamos dizer assim, tentando salvar uma vida. Então a gente quer que nada aconteça com ele. Então a gente tem a preocupação, primeiramente, com o doador e também com o receptor, né? Essa medula tem que ser uma medula adequada para o que a gente está querendo, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, assim, quando a gente fala de banco de medula, a gente está falando de um transplante entre pacientes que não são parentes, né? É o que a gente chama de transplante não aparentado. Para esse transplante, as pessoas que vão se cadastrar, elas têm que ter de 18 a 35 anos, tá? E elas podem vir a ser selecionadas até os 60 anos, mas, assim, a idade é um fator bem importante, porque a doação, ela envolve alguns riscos, assim, o paciente, ele precisa passar por um processo de mobilização de célula-tronco, e isso tem alguns efeitos colaterais em relação à medicação, mas, assim, são efeitos colaterais leves. E depois o processo de doação em si, o paciente, ele é colocado em uma máquina, e essa máquina faz o sangue circular, como se fosse uma máquina de hemodiálise. Então, Uhum. pacientes cardiopatas, mais idosos, eles podem ter uma certa dificuldade nessa máquina. Então, a gente dá preferência e indica mais o transplante nos pacientes para os doadores mais jovens. Então, tem essa preocupação principalmente com a idade, né? O cadastro é até os 35 anos, Uhum. podendo doar até os 60, mas ninguém é cadastrado após os 35 aqui no Brasil, né? E a preocupação também em relação às mesmas preocupações que a gente tem com doação de sangue, já que o paciente vai receber uma doação Sim. de sangue selecionado, vamos dizer assim, um sangue nobre, um sangue de Uhum. medula óssea. Então, é feito toda uma triagem de doenças infecciosas, tá? Pacientes que têm histórico de neoplasia não podem doar medula, porque a gente entende que se a gente está querendo tratar uma neoplasia,
A gente não pode ter um paciente que geneticamente tem tendência a ter neoplasia. Uma vez que você tem um câncer, a gente considera esse paciente um paciente com risco de ter um outro câncer. Isso Uhum, para a medicina funciona assim. entendo. Então, essa seleção é feita de uma forma que a gente evite que a gente use uma medula que talvez não faça o papel do tratamento daquela neoplasia. Entendo. Para a gente encerrar, doutor, o doador ideal é o irmão 100% compatível? Como é que funciona o parente ser doador para o paciente? Eu costumo dizer, vou começar respondendo essa pergunta, que o melhor doador é o doador disponível, tá, Uhum, Patrícia? A gente está falando de pacientes que têm, né, doenças graves e que precisam muito, quando o transplante é indicado, desse tratamento. Então, o doador disponível ele é o melhor doador, tá? Só que quando a gente pode selecionar o melhor doador, a gente sempre vai selecionar o irmão 100% compatível, tá? O paciente, né, ele pode ter um doador que a gente chama de aparentado, quando é parente, ou um doador não aparentado, que é o doador do banco, né? uhum, E para analisar se ele é compatível ou não, a gente analisa a genética mesmo do paciente, né? Pensando no pai e na mãe, o pai doa 50% dos genes e a mãe uhum. doa 50%. Então, o máximo que o pai e a mãe vão ser compatíveis é 50%. Os irmãos, eles podem ser totalmente compatíveis, 25% dos casos, serem 50% compatíveis em 50% dos casos e ser totalmente incompatíveis em 25% dos casos. Então a gente busca esses 25% que são totalmente compatíveis. Esse com certeza é o melhor doador. Mas a gente tem que lembrar que a leucemia, principalmente, é uma doença de pacientes mais idosos, e aí, às vezes, por questão de idade, o irmão não é um paciente disponível. E aí a Uhum, gente vai procurar, por exemplo, os filhos, que, assim como os pais, eles podem ser, no máximo, 50% compatíveis, mas por questão de idade, às vezes é o melhor doador que a gente tem disponível. Tá? Então a entendi. gente tem essas estratégias de buscar o irmão 100% compatível. Caso não tenha disponibilidade de um irmão 100% compatível, a gente vai procurar pacientes que são 50% compatíveis, doadores 50% compatíveis e jovens, tá? Que Uhum, seriam os melhores doadores na escala. Na verdade, a gente tem também o banco, né? E no uhum, banco a gente pode encontrar doadores que são 100% compatíveis também, 90% compatíveis e 80% compatíveis, tá? Porque a gente analisa 10 a 12 genes, 10 a 12 parâmetros para dizer se esse paciente é 100, se é 90, e aí a gente, dessa forma, analisando o banco de doadores e analisando os parentes próximos, a gente tenta achar o melhor doador disponível. Os bancos de medula são interligados no mundo inteiro, doutor? O Brasil está interligado com mais alguém? Os bancos são interligados no mundo inteiro, tá? A gente aqui, quem controla o registro brasileiro é o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, que fica no Rio de Janeiro. Mas esse, assim, e primeiramente, geralmente é feita uma busca nacional, né, por questões de logística, mas em segundo plano, vamos dizer assim, é feito também uma busca internacional. Tá? A gente aqui no Santa Rita, a gente fez um transplante no ano passado, que era um transplante desse tipo não aparentado, que o paciente recebeu a medula da Alemanha. Então, isso acontece bastante, tá? Uhum. E da mesma forma acontece de um doador brasileiro é, ter sua medula coletada em um centro aqui no Brasil, por exemplo, o paciente ele é selecionado com um doador que está nos Estados Unidos. E aí ele vem a um centro brasileiro, o Santa Rita é uma referência aqui no estado para isso, tem a sua medula coletada aqui no centro brasileiro e essa medula é enviada para o centro que vai fazer o transplante onde está o paciente, vamos dizer assim. Doutor, muito obrigada por conversar conosco aqui na CBN Vitória sobre um assunto tão importante. Tá bom, Patrícia. Para finalizar, eu só queria reforçar, né, a importância, né, do cadastro
nos bancos de medula, o Hemóis faz isso aqui, geralmente os hemocentros fazem isso, tá? E queria dizer também que assim, o Hospital Santa Rita, ele é um centro de referência aqui no estado para esse tipo de procedimento. A gente faz tanto transplante halogênico quanto transplante autólogo, já fez mais de 60 transplantes só no ano de 2025, e os pacientes têm esse centro de referência aqui, não só os pacientes do estado, mas a gente vem atendendo também o sul da Bahia, norte do Rio e até pacientes de longe. A gente recebeu pacientes aqui esse ano do Maranhão, do Piauí, tá bom? Então fica aí esse recado que a população do Espírito Santo e do Brasil está bem servida com o centro aqui pertinho. Obrigada, viu, doutor? Um bom dia para o senhor. Bom dia, Patrícia.